Passar dos 40 não é apenas soprar velas em um bolo de aniversário. É um marco invisível, um ponto de virada que mexe com a mente de forma silenciosa. É quando você olha para trás e percebe, metade da estrada já foi percorrida. E olha para frente com a pergunta que assombra: quanto ainda resta? Alguns entram em negação, outros se afogam na pressa, tentando recuperar o tempo perdido. E muitos continuam vivendo como se houvesse uma vida extra guardada em algum lugar. Mas a verdade é dura. Não existe ensaio. A vida não é um jogo com créditos ilimitados. É um único caminho, e cada dia desperdiçado é uma parte que nunca volta. Sêneca avisava: enquanto adiamos, a vida passa. E se você chegou aos 40 sem compreender essa verdade, ainda há tempo. Mas já não há espaço para viver no automático. Os estoicos não tinham medo da passagem do tempo. Eles sabiam que cada fase da vida traz uma nova responsabilidade e um novo poder, e que ignorar as lições certas pode transformar seus próximos anos em um peso ainda maior do que os anteriores. Hoje, você vai descobrir lições estoicas pouco conhecidas, mas cruciais para quem já atravessou essa marca. Lições que podem restaurar propósito, trazer serenidade e devolver força a quem entendeu que a vida não é um jogo, mas uma oportunidade única de se tornar quem realmente nasceu para ser. Quando somos jovens, o tempo parece abundante. Aos 20, acreditamos que sempre haverá amanhã. Adiamos sonhos, negligenciamos escolhas, desperdiçamos horas como se fossem folhas secas ao vento. Mas depois dos 40, a verdade começa a se impor. O amanhã não é uma promessa, é apenas uma possibilidade. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. E talvez essa seja a frase mais dura que alguém com mais de 40 precisa ouvir. O erro comum é continuar vivendo como se ainda houvesse tempo infinito, esperar a aposentadoria para viver, esperar os filhos crescerem para realizar, esperar a vida se acalmar para finalmente ser feliz. Mas essa espera nunca termina, e quando nos damos conta, a estrada já ficou curta demais. Os estoicos não nos mandam viver em desespero, mas em urgência. Urgência não significa pressa cega, significa dar peso real ao que importa. Agora, pergunte-se: se eu tivesse apenas 5 anos de vida, o que eu mudaria hoje? Avalie seus dias. Quantos deles têm sido gastos em coisas que você realmente valoriza? Corte sem piedade o que não acrescenta nada ao seu propósito. O estresse que muitos sentem aos 40 vem, em parte, desse conflito entre consciência do tempo e hábitos de adiamento. A filosofia estoica nos obriga a encarar essa contradição de frente. A vida não pode mais ser adiada. A serenidade não é esperar um futuro perfeito, é viver de forma coerente. Muitos acreditam que, ao chegar aos 40, finalmente terão alcançado a estabilidade. Um emprego sólido, uma casa segura, uma rotina previsível. Mas essa é uma ilusão perigosa. A vida não se curva às nossas expectativas. O inesperado sempre pode atravessar a porta. Uma demissão, uma crise econômica, uma separação, uma doença. Os estoicos nunca prometeram estabilidade externa. Pelo contrário, eles nos lembravam de que a única coisa estável é a mudança. Marco Aurélio dizia: observe constantemente que todas as coisas se transformam pela mudança. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você busca estabilidade absoluta, mais vulnerável se torna ao caos inevitável. Porque quando a mudança chega, e ela sempre chega, o choque é devastador. Em vez de perseguir a ilusão de estabilidade, construa flexibilidade. Não coloque sua identidade inteira em um único papel: profissional, pai, mãe, status social. Fortaleça o que nunca pode ser tirado de você: caráter, valores, disciplina, clareza de mente. A verdadeira segurança não é externa, é interna.
Ela nasce quando você entende que pode atravessar qualquer tempestade sem perder a si mesmo. O mito da estabilidade é o que mantém muitos presos em carreiras vazias, relacionamentos tóxicos e rotinas sufocantes. Eles acreditam que estão seguros, mas, na verdade, estão apenas vivendo em uma gaiola dourada que pode se quebrar a qualquer momento. O estoico, ao contrário, é como o viajante que aceita a estrada em constante movimento. Não teme a mudança porque sabe, o que realmente importa não pode ser destruído por ela. Depois dos 40, muitos caem em uma armadilha invisível. Acreditar que já sabem o bastante. A experiência acumulada vira um escudo contra o novo. E sem perceber, a mente começa a endurecer. É o momento em que frases como "já passei por isso, não preciso aprender mais", ou "isso não é para mim" se tornam comuns. Mas a verdade é que essa postura é o primeiro passo para a estagnação. Epicteto dizia: se você quer melhorar, aceite ser visto como ignorante em algumas coisas. Ou seja, a humildade intelectual não é sinal de fraqueza, mas de força. Aos 20, a mente aprende por curiosidade. Aos 40, ela precisa aprender por escolha consciente. Quem se fecha ao aprendizado se torna prisioneiro de velhas crenças e repete os mesmos erros até o fim da vida. Questione: o que eu tenho medo de aprender porque me obriga a admitir que não sei? Exponha-se a novas ideias, mesmo que desafiem seu orgulho. Leia algo fora da sua área. Converse com pessoas mais jovens. Lembre-se, não existe idade para recomeçar um caminho. O estresse de muitos nessa fase da vida vem justamente da rigidez mental. Eles tentam enfrentar novos problemas com velhas ferramentas. Mas o mundo mudou. E quem não se permite aprender, sofre. Ser aprendiz para sempre é a chave da vitalidade estoica. Porque enquanto o corpo envelhece, a mente que se mantém curiosa permanece viva. E quem continua aprendendo, descobre que a vida não se esgota aos 40, ela apenas muda de forma. Na juventude, muitos de nós gastamos anos tentando agradar. Vivemos para conquistar aprovação, seguir padrões sociais, cumprir expectativas familiares. E, em certo ponto, acreditamos que isso nos daria paz. Mas depois dos 40, essa farsa começa a pesar. Porque cada vez que você vive para satisfazer os outros, está sacrificando o tempo mais precioso que ainda lhe resta. Marco Aurélio escreveu: é vergonha que em tal vida breve tu vivas para os outros e não para ti mesmo. Essa frase é dura, mas libertadora. Ela corta como uma lâmina a vida que você está gastando para sustentar uma imagem ou cumprir papéis alheios. Pergunte-se: quantos dos meus dias refletem aquilo que realmente acredito? Faça um inventário. Quantas escolhas recentes foram guiadas por medo do julgamento? Se a resposta for muitas, saiba, isso é um roubo, não de bens, mas de vida. Viver para os outros depois dos 40 não é apenas um erro, é uma traição contra si mesmo, porque o tempo já não está do seu lado. Cada concessão agora pesa mais. Mas aqui está o lado libertador. Quando você decide viver com autenticidade, descobre que a aprovação externa já não é tão necessária quanto parecia. Você não precisa carregar esse fardo, você só precisa ser fiel a si mesmo. O estresse de muitos nessa fase não vem dos problemas da vida, mas da incoerência entre quem são e quem fingem ser. E a libertação estoica acontece no momento em que você solta as correntes invisíveis da expectativa alheia. Aos 40, o tempo para viver a vida dos outros acabou. Agora é sua vez de viver a sua. Vivemos em uma cultura que glorifica a juventude. Corpos jovens, rostos sem rugas, energia aparentemente infinita. E, por contraste, muitos começam a enxergar os 40, 50 ou 60 como um sinal de declínio. Mas para os estoicos, isso seria uma visão distorcida da natureza. Na natureza, o fruto verde ainda não serve. É bonito, mas imaturo. O fruto maduro, sim, é o que carrega a semente.
Ele é a promessa da continuidade, da abundância, da colheita. Da mesma forma, sua maturidade não é fraqueza, é potência. Você carrega cicatrizes que contam histórias. Você acumula erros que viraram aprendizado. Você possui uma visão que só a experiência traz. Marco Aurélio dizia: olhe para dentro de si mesmo. Dentro está a fonte do bem, e ela pode jorrar continuamente se você cavar sempre. E quanto mais você vive, mais fundo pode cavar nessa fonte. Em vez de lamentar as rugas ou a passagem do tempo, veja nelas um registro de sabedoria acumulada. Use suas experiências como guia para decisões mais lúcidas. Torne-se mentor. Compartilhe com outros aquilo que você aprendeu com dor e esforço. A maturidade é a fase da vida em que você pode unir conhecimento e ação. É o ponto em que sua mente tem mais clareza e sua alma mais firmeza. Tratar isso como fraqueza é negar o próprio valor. A natureza não desperdiça o que amadurece. E você, aos 40 ou mais, é exatamente isso. Alguém que está no auge do seu poder de gerar frutos, para si mesmo e para os outros. Muitas vezes, o estresse que sentimos não vem dos problemas externos, vem de uma guerra secreta que travamos dentro de nós mesmos. É a incoerência, pensar uma coisa, sentir outra, agir de forma totalmente diferente. Dizemos que valorizamos a família, mas passamos a maior parte do tempo em compromissos inúteis. Falamos em saúde, mas negligenciamos o corpo diariamente. Pregamos honestidade, mas omitimos verdades sempre que é conveniente. Essa contradição silenciosa corrói a mente como ferrugem, e o estresse nasce daí, não de uma vida difícil, mas de uma vida incoerente. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, viva de acordo com ela. Em outras palavras, coerência é liberdade. Pergunte-se: meus dias refletem de fato os valores que eu digo ter? Identifique os pequenos momentos em que você se trai. Promessas não cumpridas, palavras sem ação, desculpas recorrentes. Comece com ajustes mínimos. Alinhe um pensamento e uma ação todos os dias. A incoerência interna é uma prisão invisível. Você pode ter sucesso, reconhecimento e até aplausos, mas por dentro sempre haverá um vazio. E esse vazio se manifesta como ansiedade, como peso, como cansaço sem explicação. Quando você começa a viver de forma coerente, algo muda imediatamente. Não porque a vida ficou fácil, mas porque sua alma deixou de estar dividida. E uma alma unificada não se desgasta com a mesma velocidade. A verdadeira serenidade não nasce de um mundo sem caos, mas de um interior sem contradições. A coerência é a base da calma estoica. Depois dos 40, a morte deixa de ser uma ideia distante. Ela começa a se aproximar de forma mais nítida, na saúde, nas perdas, nas ausências de pessoas queridas. E muitos tentam fugir desse pensamento, como se ignorá-lo fosse afastá-lo. Mas os estoicos viam a morte de frente, não como tragédia, mas como mestra. Marco Aurélio escrevia a si mesmo todos os dias, lembrando que era mortal. Não para viver com medo, mas para viver com urgência. Ele dizia: não é a morte que um homem deve temer, mas nunca começar a viver. O paradoxo é simples e profundo. Quanto mais você aceita a finitude, mais livre se torna para viver plenamente. Medite todos os dias sobre sua mortalidade, não para alimentar medo, mas para lembrar-se do valor de cada instante. Pergunte-se: se hoje fosse meu último dia, estou satisfeito com a forma como vivi? Use a consciência da morte não como peso, mas como bússola para o essencial. A morte, para o estoico, não é um ladrão da vida. Ela é a moldura que dá valor ao quadro. É justamente porque a vida é finita que ela se torna preciosa. Depois dos 40, ignorar essa verdade é desperdiçar tempo em distrações e futilidades.
Aceitá-la é transformar cada dia em oportunidade real de viver com propósito, intensidade e presença. A morte não é o fim da vida. É o lembrete de que a vida está acontecendo agora. Depois dos 40, não há mais espaço para viver no piloto automático. O tempo já não é infinito. A estabilidade nunca foi garantida. E a vida dos outros já não pode ser prioridade sobre a sua. Você aprendeu que maturidade é força, que a incoerência interna é o veneno silencioso do estresse, e que aceitar a morte é, na verdade, a única forma de viver plenamente. Os estoicos não viam essa fase da vida como um declínio, mas como o ponto de maior poder, porque é aqui que a experiência encontra a urgência. É aqui que a sabedoria pode finalmente se transformar em ação. A serenidade, depois dos 40, não está em buscar garantias. Está em alinhar mente, valores e atitudes, dia após dia. Está em abandonar as máscaras e viver com autenticidade. Está em abraçar a vida, sabendo que ela é breve, e justamente por isso, preciosa. Agora, eu te pergunto, qual dessas lições você mais precisa aplicar na sua vida hoje? Escreva nos comentários, porque o simples ato de reconhecer já é o primeiro passo para transformar. Se este vídeo falou com você, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa despertar para o poder de viver com propósito. E lembre-se, a vida não é um jogo, ela é o único caminho que você tem, e a forma como você caminha hoje será a memória que deixará amanhã.